No Ano Internacional para a Cooperação pela Água, a URGS TV realiza um multiponto especial sobre este que é considerado o mais importante recurso natural para a vida. Entrevistamos professores, pesquisadores e representantes do poder público envolvidos com a gestão e preservação dos recursos hídricos. Eles debatem sobre o atual panorama do consumo de água no mundo e sobre os principais impactos de seu uso indiscriminado. Acompanhe com a gente a primeira parte do programa. O Brasil possui uma enorme e densa rede hidrográfica. Segundo pesquisas, possuímos a maior reserva mundial de água doce e temos o maior potencial hídrico do planeta. Cerca de 13% de toda a água doce do mundo está localizada em nosso território. Aparentemente temos água de sobra, mas até que ponto esse recurso abundante por aqui vem sendo bem gerido? As constantes estiagens e até mesmo as enchentes podem ser explicadas apenas por problemas climáticos? Nós temos uma quantidade de água no planeta Terra que é sempre o mesmo. A única coisa que acontece é o processo de evaporação e evapotranspiração, o deslocamento do vapor d'água e a precipitação maior ou menor em determinados lugares. Então, assim, a água que tem no planeta é sempre a mesma, ela não é renovável, é essa quantidade de água. Mas existe uma má distribuição de água, né? E essa má distribuição de água está relacionada com esse processo de ciclo hidrológico. Esse ciclo hoje ele está acelerado, ou seja, não se dá tempo suficiente para que a água venha infiltrar e abastecer as fontes de água subterrânea, por exemplo. Ou a água corre muito rapidamente do continente ao mar em função da retirada da mata ciliar ou da alteração da camada vegetal, da superfície da vegetação natural que foi alterada, ou seja, não se dá o tempo que a natureza precisa para que esse recurso então venha se renovar corretamente ou venha se renovar como antigamente eu fazia. Eu estou da fração do renovável, entre aspas. Ele é renovável em quantidade sim, mas em qualidade eu tenho as minhas dúvidas, né? Se o nosso desenvolvimento não cuida da qualidade de água, a partir de um certo momento não vai ser considerado renovável, né? Porque a gente permanentemente vive numa situação de crise. O clima ele sempre vai ter as suas situações cíclicas, né? Vai passar por vários períodos em que nós temos secas e vamos ter outros períodos que nós vamos ter quantidade de água em demasia, vai depender daí oscilações globais, climáticas globais, né? Tipo El Niño, Laninha, condições normais, né? Então isso aí faz com que nós tenhamos mais ou menos quantidade de água. Mas, no entanto, nós temos uma ciclicidade dentro desses períodos aí. Então, essa ciclicidade, ela não é, o que vai me preocupar é quando nós começarmos a ultrapassar ou estivermos abaixo desses valores cíclicos que apresentam um desvio padrão. Quando nós ultrapassarmos esses limites desse desvio padrão, é uma preocupação muito grande que a gente tem que daí começar a ter com relação a isso aí, e aí pensar nessas questões de aquecimento global, etc., tal, que sempre houve ao longo do tempo e do espaço. É importante dizer que o Brasil é rico em recursos hídricos. É claro que existem algumas exceções de distribuição, mas com relação aos países que existem no mundo, nós podemos nos considerar um país rico em recursos hídricos. Nós temos uma das maiores bacias hidrográficas no norte do nosso país. Bacia amazônica, temos a extrema abundância. Nós temos no próprio Rio Grande do Sul, nós temos abundância em Porto Alegre. Nós temos abundância, por exemplo, no Médio Rio Uruguai, na região de Uruguaiana, mas nós temos falta em algumas regiões, como por exemplo o Bagé. Então essa distribuição do recurso água, ela não é uniforme, na verdade é bem heterogênea. O Brasil, embora tenha realmente a maior bacia hidrográfica do mundo, maior volume de água doce do mundo, e a distribuição dessa água no país é desigual. Desigual porque praticamente 80% dessa água está concentrada na região amazônica, onde vive menos de 5% da população brasileira. Então precisa haver
uma gestão integrada dos recursos, tanto os recursos hídricos quanto os recursos ambientais, para que a gente consiga distribuir de forma igual essa água que está concentrada num local onde mora pouca gente. Nós temos também bacias muito grandes que têm problemas muito sérios. A bacia do Paraná, ela pega diversos estados aqui da região sudeste do país, pega quase todo o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul também, e tem problemas muito sérios já de poluição, né? Muita carga de esgotamento sanitário não tratado. Então, assim, esse contraste entre a disponibilidade de água e os problemas de contaminação, ele é uma frequente, digamos assim, principalmente nas áreas muito ocupadas. Rio Grande do Sul tem extremas deficiências na parte do tratamento de esgoto. Então, a gente está despejando os nossos esgotos exatamente nos rios que nos servem para fornecer água potável. Isso não pode ser. Os nossos índices de tratamento de esgoto são os piores do país inteiro. Né? E isso numa sociedade que se acha uma das mais desenvolvidas no Brasil. Então, isso não fecha, não pode ser assim. Né? Provavelmente esse quadro tem a tendência de melhorar um pouquinho no futuro. Todos os projetos planejados no PAC 1, PAC 2, vão provavelmente mostrar um resultado positivo a partir de 5, 10 anos. A água é um recurso natural, renovável. Só que a quantidade de água que existe no planeta é a mesma, há milhões e milhões de anos. Então, na época, 2000 anos atrás, quando começou a era cristã agora, o número de pessoas no mundo, a população, era equivalente a 3% da população que existe hoje. E a quantidade de água que tinha na época é a mesma quantidade que a gente tem hoje. Então a população cada vez vai aumentando mais. Hoje nós somos 6 bilhões, alguma coisa vai chegar em 7 bilhões em pouco tempo. E a quantidade de água é a mesma. Então a importância de se utilizar a água de forma racional, claro que está ligada a evitar desperdício, mas mais importante que isso é como a gente trata a água. Então, realmente, esse problema da poluição é o que causa mais impacto. Né? Quando a gente pensa que se joga lixo nos arroios, se joga óleo de cozinha na pia ou no vaso, aquilo tudo vai parar no manancial de água, da onde o DEMAI tem que captar e tratar. Um dos nossos maiores problemas é o saneamento básico e também é a questão de efluentes industriais também. Né? Então, não creio que esteja sendo bem gerido. Nós temos que melhorar muito os nossos índices de saneamento e até que se perceba realmente algo que já se sabe na realidade, que o custo do tratamento da água, além do que o custo do tratamento da água é muito mais caro do que um trabalho preventivo, né, para a manutenção desses recursos aí. Então, nós que trabalhamos com a parte de gestão costeira, sentimos que essas águas que chegam nos estuários, que são verdadeiros berçários ecológicos, né, são áreas de assentamentos humanos muito fortes, setores industriais, portos, né, recebem uma carga de contaminantes muito alta. A gente tem no próprio estado do Rio Grande do Sul, que não é, né, quando fala em seca no Brasil, tu vai pensar em Nordeste, mas o Rio Grande do Sul tem vivido ciclos bastante complicados na parte de secas, né, que se apresentam em questão às vezes de dias. São semanas, mas são semanas importantes, semanas ligadas à produção agrícola. Né? Hoje nós estamos discutindo aí a questão do estado do Rio Grande do Sul, que era o segundo maior exportador, passou para quinto maior exportador do país, exatamente por um ciclo de secas que ocorreram, perdas na lavoura, né? E que isso aí mexe com a economia do estado. Então, realmente a gestão tem que ser melhor feita, né? Porque a abundância não adianta trabalhar com dados médios. Tu tem que trabalhar com dados no momento, tu tem que ter água no momento que tu precisa. Não adianta ter excesso de água num outro momento,
no momento que precisa tem a falta. Então essa gestão ela é bastante complicada, implica em todo o sistema de reservação, implica em todo o sistema de, no momento de crise, fazer a gestão mais adequada ainda. Então, no Brasil a gente está engatinhando. O estado do Rio Grande do Sul tem 25 bacias hidrográficas. Dessas 25, hoje eu já tenho 3 onde não são dados nenhum tipo de outorga, porque a quantidade de usuários já está tão grande que está muito próximo da disponibilidade de água. Então são áreas onde já não se tem margem de segurança para permitir que novos usuários queiram utilizar a água, né, água superficial, captada do rio. Então, assim, paralelo a isso, 2 dessas bacias, além de ter um problema de ter pouca disponibilidade de água, tem um potencial poluidor muito grande, né? São áreas altamente industrializadas, muito densamente povoadas e que todo verão praticamente enfrentam problemas. É a bacia do Gravataí e a bacia dos Sinos, aqui próximo a Porto Alegre. Então, a nossa preocupação qual é? A questão da quantidade de água está muito ligada com a questão da qualidade. Quando eu tenho pouca água disponível e eu mantenho uma carga muito grande de despejos industriais, domésticos, etc., eu potencializo as mortandades de peixe, por exemplo, né? Eu potencializo os desastres ambientais. Então, para além disso, a gente tem uma preocupação extra também com a questão do abastecimento público. Então, é preciso pensar a bacia hidrográfica e a questão do uso da água de uma forma racional, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. Se não trabalhar dessa forma muito bem compatibilizado, vai ter problema para todo mundo. Muito se fala sobre evitarmos o desperdício de água em nossas casas. Fechar a torneira ao lavar a louça e diminuir o tempo do banho são iniciativas importantes para gerir a água do planeta de maneira mais sustentável. Mas será que o desperdício doméstico se torna relevante frente a gastos como a indústria e a agricultura? Em geral, os setores que mais gastam a água são os setores industriais, né? Eles precisam de muita água. Mas considerando assim, eu vou falar sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Qual é o maior uso de água na abrangência do comitê, que tem 14 municípios de abrangência? É o uso para a agricultura. Fica em torno de quase 85% de uso da água para a agricultura. Se nós fizermos um levantamento em todos os municípios, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o maior uso da água é para a agricultura. Segundo lugar, para uso industrial. E depois vem os outros usos. No país como um todo, a média mundial é 70% dos recursos hídricos são ocupados na agricultura, 23% são utilizados para a indústria, né, e 7% para uso doméstico. Então, se nós vamos fazer uma comparação, determinadas regiões do país, tipo a região do Sul, utilizam em torno de 90%, o estado do Rio Grande do Sul, da água para fins agrícolas. Então cai, vejam só, de 70% de uma média mundial, né, porque é um estado eminentemente agrícola, né. Nós temos uma risicultura, a produção de arroz e tudo mais, que demanda muita água, então tem muito da agricultura em que nessa nossa exportação de produtos para o exterior, nós não estamos exportando o arroz ou exportando a soja, etc. Nós estamos exportando água, na realidade. O que a gente tem que pensar é que gradativamente tornar o uso da água mais caro, tá? Para que de repente esse plantador de arroz, em função do aumento do custo, ele diminua a área plantada de arroz e aumente, por exemplo, de pecuária extensiva ou de uma outra cultura de agricultura que dependa menos de irrigação. É um processo, tem que ser um processo sempre muito gradativo para não causar choque. O que é o consumo de água na agricultura? Ele capta, faz a irrigação da lavoura e essa água da lavoura vai para onde? Uma parcelinha dela vai para dentro do vegetal e a grande parcela vai de volta para o rio. O que se tem lá na agricultura de perda é que aonde tu tem água num rio, em determinada superfície, então a evaporação é uma. Tu larga ela na lavoura, tu aumenta a área de superfície, então a evaporação aumenta muito. Então as perdas se tem
né, se tem muita perda, mas esta água não desaparece, ela não some, né? Então é importante reduzir, porque tu reduz consumo de energia para bombeamento dessa água, tu reduz, né, transporte de sedimentos, tu reduz um monte de outras coisas também muito impactantes, né? Já a água de consumo urbano, a água de consumo humano, qual é o problema? Esta água que tu está desperdiçando ali por um banho de meia hora e não de 15 minutos, ela gastou energia para ser captada, ela gastou produtos químicos para ser tratada, produtos químicos para permanecer em condições de potabilidade, né? Então são outros elementos que são agregados. O fato de nós promovermos e incentivarmos o uso correto, racional da água, significa nós construirmos um novo processo educativo junto à população. Acredito que seja esse o ponto mais estratégico e importante ao nós incentivarmos junto à população o uso racional da água, visto que educar uma população não se faz da noite para o dia e isso é básico, fundamental para que ela possa compreender a importância que tem a água no contexto da nossa vida. Em torno de 3 a 5% da água ela acaba sendo usada para uso doméstico. Eu estou falando geral do estado, né? Nas bacias aqui da região metropolitana é mais, chega a uns 30% aproximadamente. Então, assim, o impacto da economia, tu pode dizer, mas então o impacto ele é irrelevante. Não, não é irrelevante, mas é preciso pensar também, porque tu está desperdiçando, inclusive, o tratamento da água, né? Porque a água que nós consumimos nas nossas casas, ela é tratada, ela não é uma água bruta, né? Então, é importante também tu promover o uso racional, né? Ainda mais numa situação de estiagem ou numa situação em que tenha uma disponibilidade mais baixa. A importância de cuidar, de não desperdiçar água. Então, até fechar a torneira, no sentido de escovar os dentes, que não são tantos litros assim, individualmente para cada um. Mas vamos pensar assim, uma cidade que tem 1.400.000 habitantes, se todo mundo consegue economizar 2 litros d'água, você imagina o quanto nós vamos economizar. Então, individualmente não se torna tão importante, mas coletivamente sim. Aí é importante sim fazer economia da água. Mas se nós não pensarmos outras formas de promover o uso racional nas atividades produtivas, e aí na agricultura, na indústria, se nós não pensarmos dessa forma, a economia que tu faria no teu uso doméstico, ela vai ter um impacto insignificante, né, na prática. Então é preciso pensar dessa forma macro. Como é que tu compatibiliza a atividade da sociedade como um todo com o recurso natural? Como é que tu pensa não só como um insumo produtivo, mas também para o meio ambiente, né? Então é difícil de fazer isso. Então assim, é importante economizar a água em casa, claro que é, mas é preciso pensar também em como se criar programas que racionalizem o uso nas atividades produtivas. Nós temos que entender que economia vai junto com, por exemplo, ecologia, né? Ou seja, a questão ambiental está diretamente associada à economia no contexto, no momento em que a gente se compreende a água como a nossa casa e a economia como um ato de administração desta casa. Não é só o desperdício, é como a gente lida com a água. O processo industrial tem gasto de água para fazer uma televisão, para fazer um sapato, para fazer uma calça. Então, se eu já tenho, sei lá, 5 pares de tênis, eu preciso comprar mais 10, mais 20 para deixar parado ali. Isso também é consumo de água. Tudo que a gente consome tem água envolvida. Então, o consumo de forma racional é um consumo onde a gente está inserido num sistema que nos incentiva a gastar dinheiro, porque aonde a gente está comprando alguma coisa, ali está inserido o consumo de água. Se a gente começa a tornar os produtos mais caros, agregando, por exemplo, um tipo de imposto ambiental, que vai cobrir o passivo ambiental do produto, as pessoas vão consumir menos. E se as pessoas consomem menos, gera menos recurso para a economia entra num processo de recessão, perda de emprego, e isso é um problema. Então, na verdade, esse caminho de precificar o custo ambiental de cada produto e incluir isso na etiqueta tem que ser feito de forma lenta e gradual, para não causar um caos econômico.
e a gente fica cruzando os dedos para a economia, para a natureza não entrar em colapso enquanto isso. Nós temos que nos reeducarmos para o futuro, onde a gente vai ter uma situação de todos termos responsabilidade, assim como o poder público, os empreendimentos serem planejados de forma adequada, com o ambiente não está sempre tentando excepcionalidade e deixando o órgão ambiental com a batata quente na mão, ou o Ministério Público ter que chegar e ser duro, muitas vezes, e fazer o processo reverter, onde é um prejuízo para todos. Então esse desenvolvimento sustentável ele tem que ter a participação de uma mudança de mentalidade, e passa por aí. É mínimo o que eu vou estar fazendo, mas passa por aí. Então, isso vai passar também por um controle mais responsável das empresas, um processo de saneamento feito de formas menores, porque vejam o tamanho do problema de Porto Alegre para limpar o Guaíba. Se as situações forem feitas setoriais, e os municípios e os setores e as empresas forem fazendo esse trabalho de forma como a gente vem contaminando, quase que de forma artesanal, feito de forma celular, em pequenas atomizações, isso aí pode ter um resultado extraordinário daí para frente. O importante não é apontar culpados, O importante é nós conseguirmos atingir com campanhas todas essas áreas. Então, o uso doméstico, nós conseguimos orientar a população para fechar a torneira, para tomar banho rápido, para utilizar água da máquina de lavar roupa para lavar o pátio, utilizar água da chuva para lavar o pátio, enfim, essas mudanças de comportamento e ao mesmo tempo orientar a área rural e as indústrias também para uma mudança de comportamento com relação à água. Então pode pegar exemplos na área rural como Israel, que é uma zona árida, pouca água, e eles conseguem fazer agricultura. Que forma de irrigação que eles fazem? Existem tecnologias modernas para utilizar pouca água de forma muito mais racional e ampliar as áreas rurais, sem precisar pegar essa água que hoje é utilizada numa área rural e às vezes não chega para uma cidade para abastecer a população. Então são formas de gestão que têm que ser pensadas. E nós temos um modelo de gestão, que é um modelo de gestão baseado em comitês de bacia, que ele tem uma estrutura que é dimensionada para atuar de forma democrática, com representantes da sociedade. Mas na prática não funciona muito bem. Porque a gestão do recurso hídrico é uma coisa tão importante que exigiria um trabalho mais técnico, uma dedicação maior. Você assistiu a primeira parte do programa Multiponto Água, que abordou a gestão dos recursos hídricos. Confira na semana que vem a segunda parte do programa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!